a todos que estão sintonizados neste momento com a nossa reunião virtual de estudo da doutrina espírita que o Lar de Teresa promove todas as segundas-feiras às 19 horas e onde contamos com a audiência, com a sintonia desses nossos queridos amigos que aí estão. E talvez a gente sempre recomenda, sugere que, quando puderem, compartilhem a nossa reunião e que estudamos com aqueles que nos procuram algum esclarecimento. É sempre uma sugestão para que todos nós possamos estudar juntos, até como estamos fazendo neste momento. Bem, todos estão habituados de que nós temos às segundas-feiras o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo ou o estudo do Livro dos Espíritos. Mas uma vez por mês, nós temos um tema especial. Este tema especial será explanado por uma pessoa muito querida no Lar de Teresa. É a Sônia Maria Braga. Aqui nós chamamos assim, professora Sônia. Dessa maneira nós conhecemos a Sônia. E para lembrar um pouquinho da Sônia, me permitam vocês, todos que escutam, que vêm, que a gente faça uma observação especial, uma observação pessoal minha. Todas as vezes que a gente entra em contato com a Sônia ou ouve a sua explanação, eu lembro de uma mulher valorosa, uma professora incrível, estudiosa. Ah, sim, essa tão querida nossa, que há tanto tempo, Zilda Alvarenga, foi a nossa que coordenou, a nossa amiga estudiosa, que coordenou os grupos de estudos no Lar de Teresa e no Rita de Cássia. Então, quando lembramos da mãezinha da Sônia, agora na espiritualidade, nós ligamos as duas em agradecimento a todo o esforço que Sônia e antes a nossa Zilda fez com os grupos de estudos do Lar de Teresa. Ela da espiritualidade, com certeza, ela continua junto, nos incentivando a estudar, né? E pensando então em Dona Zilda, como nós chamávamos, vamos ouvir agora as palavras iniciais de Sônia, a sua filha querida, para continuarmos depois a nossa apresentação com a sua palavra. Então, Sônia. Obrigada, Elisa, por essas palavras carinhosas de lembrança da minha mãe, me emocionaram, porque eu tenho uma eterna gratidão, tanto à mamãe quanto ao papai, porque foram eles que, desde muito cedo, me encaminharam para a doutrina espírita, me faziam dormir em bancos de centros espíritas, lá em Natal, onde eu passei a minha primeira fase da infância, papai servindo lá. Obrigada por essa lembrança tão querida, viu? E a todos que estão conosco, que possamos juntos aprender um pouco mais dessa doutrina tão inspiradora, tão consoladora. Obrigada, Sônia. E o tema especial, então, que nem dissemos o tema especial, né, Sônia? É resignação na diversidade. Todos nós temos a diversidade em nossa existência. Então, vamos ouvir o que a Sônia vai nos falar dessas adversidades, mas, como sempre, temos uma página inicial que vai ser uma página que tenha contato com o tema que nós vamos ouvir, que trazido então pela Sônia. E é do livro, eu vou ler aqui no livro Coragem, de Emmanuel, está na página do capítulo 48, Hora Difícil. Os amigos espirituais auxiliam os companheiros encarnados na Terra, em toda parte,
e sempre, sobretudo com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial, contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais, com paciência e através daqueles que te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados e pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhe interessam pelo destino, descer-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios benfeitores de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidades e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil, quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo. Eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia, e a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Texto de Emmanuel, no livro Coragem. Vamos então, após esta leitura, a prece inicial, como sempre fazemos, e lembrando que Emmanuel nos lembra desse intercâmbio tão importante que fazemos através da prece, através da nossa tranquilidade. Permita, Senhor Jesus, Mestre de todos nós, que neste momento procuremos estar juntos, na mesma intenção de estudarmos e de compreendermos as palavras desse querido Emmanuel, que vão reproduzir com certeza as tuas palavras, Senhor, quando estiveste aqui na terra. Que a nossa reunião possa transcorrer com atenção, que todos que sintonizam conosco, e que essa atenção nos traga muita paz ao coração. Com a proteção dos amigos e protetores do Lar de Teresa, com a tua proteção, Senhor da vida, que nós iniciemos então o estudo com a nossa Sônia. Graças a Deus, que assim seja. Com você, Sônia, então, vamos para as adversidades ou consolo das Quando adversidades? eu comento assim com alguém e uso essa expressão, as pessoas dizem assim, Sônia, você é masoquista? Não. A resposta que normalmente nós damos, absolutamente não existe masoquismo. O que existe é a compreensão que a doutrina espírita, né, na qual eu tive a felicidade de ser educada ao longo da minha vida, desde a infância, ela nos traz a conhecimento
da importância até dos momentos difíceis pelos quais nós passamos, porque eles fazem parte do nosso processo de melhoria. Pelo menos é essa oportunidade que o Pai Celestial, que ama a todos os seus filhos, dá oportunidades que nós vamos assim, como que como se nós fôssemos uma cebola, né? Tirando as cascas que não estão saudáveis, não estão boas, até que surja a essência. E isso, como que nós que acessamos a doutrina, conhecemos essa lei tão importante, nós conseguimos, né, nos desvencilhar das dores e continuar nossas tarefas, é porque existem dois aspectos importantes que a doutrina nos mostra, que é a questão da obediência e da resignação. Obediência que não é cega, é obediência à lei divina, que é uma lei de causa e efeito. Toda vez que nós incorremos numa falha, nós temos que corrigi-la. Então, isso é obedecer à lei. E se mesmo que a correção seja um pouco mais dolorosa, é preciso que tenhamos a resignação. É como uma criança na escola, né? Que entra num processo de não atender às orientações e se rebela, e você tem que chegar, chamar, conversar, alertar e dar novas oportunidades. É o processo de educação. Então, obediência à lei divina, a uma lei de causa e efeito, isto é, agimos e conforme agimos, nós vamos ter uma repercussão, um efeito. Isso a física demonstra, né? Aquela história. A bola de tênis que você joga contra a parede, ela volta para você. Às vezes volta com menos força ou mais força, dependendo da intensidade do impulso. Então, é uma lei. E se nós não obedecemos a essa lei, nós vamos ter que passar por algumas dificuldades. E aí, a dificuldade vai ter que ser trabalhada com resignação, isto é, entender o porquê. Nada na nossa existência, a não ser que sejamos totalmente imprudentes, sem noção de que existam consequências, vai ficar, popularmente se diz assim, ao Deus dará. Não, tudo tem sua entrada e sua saída. Tem a lei e tem a consequência. E por isso é tão importante nas adversidades, nós, antes de pensarmos em reclamar e de ficarmos aflitos, fazermos uma retrospectiva. Por que isso está acontecendo? E esse porquê isso está acontecendo, se fizermos uma prece, se refletirmos sobre uma passagem interessante que a doutrina nos fornece através dessa multiplicidade de bons livros inspirados pelos espíritos bondosos, nós vamos encontrar o caminho da resignação, porque e aí está o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Por quê? Brando é aquele que é tranquilo diante da adversidade, e pacífico, aquele que não se rebela, porque entendeu a necessidade de passar por essa situação. E depois agora nós vamos fazer uma retrospectiva sobre a nossa sociedade em geral. Em geral, a nossa sociedade,
até a época de hoje, nós vimos assim, nos contrastes, vidas pomposas e vidas miseráveis, vidas glamurosas, vidas abandonadas, calvários endinheirados e alegria mesmo na adversidade, obsessões nas inteligências e inteligências úteis. Vejam esses contrastes que sempre existiram, ainda existem e ainda por um tempo são necessários. Por quê? As vidas miseráveis, muitas das vezes, são consequências dessas vidas pomposas, que só olharam para si, só olharam para os prazeres. Né? E se nós virmos ao longo dos séculos, né, como era a sociedade, aquela que aparece, né, porque sempre houve pessoas necessitadas, sempre houve pessoas passando por alguns momentos bem difíceis, mas é só para que nós possamos fazer esse contraste. As vidas pomposas, cheias de orgulho, cheias de vaidades, e contrapartida, vidas miseráveis, que pediam, né, por favor, para serem ajudadas, para terem um lugar onde se abrigarem. As vidas glamourosas, ele é o charme, o encantamento dos salões, né? E aquelas vidas que estavam largadas nas ruas. Ainda hoje acontece, quando você vai fazer, por exemplo, uma sindicância, uma visita a uma pessoa numa comunidade mais carente, você sente como se aquelas criaturas estivessem abandonadas. Mas não há abandono por si só. Há uma necessidade dessa experiência, né? E a gente vai tentando ajudar a amenizar. Quando se diz aqui em calvários endinheirados, porque a sociedade hoje, então, com a mídia, né? A mídia mostra pessoas reluzentes, pessoas bonitas, pessoas que querem mostrar o que têm. Há pouco, a minha filha estava comentando comigo, a Júlia, mãe, fulana mostrou o closet que ela tinha de não sei quantos metros quadrados, com pares e pares de sapato. Eu digo, ela virou centopeia, precisa de tanto par de sapato, né? Quer dizer, é o abuso do ter, né? É um ter desordenado. E isso vai causar uma confusão nessa estrutura, né, dessa criatura. Então, são os calvários enviados, que não sabem o porquê estão encarnados, ainda não perceberam quais são os verdadeiros objetivos dessa existência, né? E, no entanto, nós vemos criaturas que, mesmo na adversidade, mantêm a alegria. Eu sou fã, fui e sou fã incondicional de duas grandes personalidades, Amazonas Hércules, que com todo aquele sofrimento provocado pela lepra que ele adquiriu lá na Amazônia, tinha sempre um sorriso e maravilha. Quando ele ligava para a gente de manhã cedo e dava aquele bom dia maravilhoso, cheio de amor, cheio de carinho, né? Então, é justamente isso, é, é uma vida que está ali pulsando para ajudar, para apoiar. Isso é muito importante. Então, mesmo na adversidade, a alegria, a bondade, né? E por que isso? Por que essa diversidade? Por que esse desencontro, essas disparidades, tanto no nível social quanto no nível intelectual? E aí nós vamos, né? Vamos ver os diferentes perfis das criaturas.
os espíritos encarnados e desencarnados, porque não é porque desencarna que vira santo, né? Mamãe costumava muito dizer isso. Desencarna, ainda mantém a sua personalidade, porque a personalidade é exatamente a intimidade, o íntimo do espírito. Então, nós temos, como ensina a lição, né, do Evangelho, os espíritos pusilânicos. Isso é o quê? São aqueles espíritos orgulhosos, invejosos, egoístas, irresponsáveis, agressivos, impacientes, preguiçosos e rebeldes. Esses espíritos precisam de um freio. Eles precisam, de alguma forma, em algum momento, enfrentar obstáculos para que eles parem e repensem as suas atitudes, para que um dia eles possam estar na outra coluna, de educados moralmente. E muitas das vezes a dor é um veículo de educação. Dor nas suas múltiplas facetas, a dor moral, a dor física também, né? Então, para mudar esse quadro dos que necessitam do freio, nós vamos ver que poderá surgir, através da educação moral, a amabilidade, a brandura, a moderação, a mansuetude, que é a calma, né? A tranquilidade, a afabilidade, a paciência, a doçura e a resignação. Então, nós estamos vendo os melhores sentimentos que vão aparecendo a partir do cadinho da dor. Cadinho, aquele instrumento de laboratório, onde a gente coloca a substância para ser purificada e retirar dela algum elemento importante. Então, o cadinho da dor vai limpando o orgulho, vai eliminando o egoísmo, vai diminuindo a agressividade, e aí vão surgindo essas qualidades, qualidades morais tão importantes e que devem ser sempre a aspiração do espírito em processo de evolução. É muito importante que se considere isso e que a gente lembre, não, eu preciso deixar o orgulho e ser amável, ser brando. Não que a gente não vá, em alguns momentos, ter que se posicionar, não é ser, como diz o outro, aquele caule frágil que se vira para um lado e para o outro conforme o vento. Não. Nós temos que ter certeza do que desejamos para a nossa existência. E a certeza tem que estar baseada nessa busca por essa educação moral, porque isso faz de nós espíritos fortes. Não são as malícias do nosso, as maldades espirituais, mas a brandura, a moderação, a afabilidade. Por isso, nós vivemos com, muitas vezes, tendo que enfrentar essas duas coisas que estão na lição: o freio e o látego. Se nós remontarmos aos tempos, né, durante muito tempo, e ainda no início do século XIX, o cavalo era muito usado para até transportar as pessoas, puxar as suas carroças e tudo mais. E o animal sempre precisou usar esses instrumentos, o freio para que ele entendesse que era hora de parar ou de diminuir a sua velocidade. E, infelizmente, alguns condutores usavam o látego, que era um chicote para despertar o animal. Então, na nossa lição, aparecem, né, essas
palavras, o uso do freio e do látego são instrumentos para que nós acertemos o nosso ritmo, acertemos a direção que estejamos tendo. Então, é preciso que aceitemos o freio, que muitas das vezes vem pela dor, o látego também, que vem pela dor. Então, são instrumentos que estão no texto para nos lembrarem os veículos que nos fazem entrar na linha, como diria minha mãe. Entra na linha, vai direitinho, que isso vai te ajudar. Então, eu aí explico os freios que vão ser, podem ser limitações físicas, porque às vezes o freio não vem na mesma encarnação. A pessoa passa a encarnação sem perceber a necessidade de mudança. Então, na próxima encarnação, ou até na mesma, bate o freio. Como? Uma limitação física ou até mesmo intelectual. Então, nós, por exemplo, hoje em dia, nós que lidamos na área de educação e voltados também para a área psíquica, nós estamos vendo inúmera quantidade de comorbidades. Crianças que estão nascendo já com graves deficiências, tanto físicas quanto intelectuais. As famílias sofrem muito. E quando eu os atendo, eu tento fazê-los entender que aquilo ali é um apelo de ajuda. Por quê? Como eles vão para uma escola que o nome remete à doutrina espírita, né, bem, eles já dizem: ah, eu já sei que a senhora é espírita e a senhora vai tentar me explicar isso. Eu digo, claro, vamos conversar. E aí a gente mostra que muitas das vezes é uma bênção que está sendo oferecida àquele indivíduo que retornou ao plano físico com alguma limitação, com alguma deficiência. Os pais se chocam, mas com o tempo eles vão vendo o quanto foi importante, porque no início se havia ainda um pouco de rebeldia, a criança vai, digamos assim, amaciando o seu coração, os seus sentimentos. Então, o freio, através das limitações físicas, intelectuais, o látego também, os sofrimentos morais, né? As famílias, às vezes, disruptivas, isso é muito comum, que passam por desajustes, passam por falta de aceitação. É triste, já vivi isso, ouvir de um pai: eu não vou continuar nessa relação familiar porque eu não suporto ver o meu filho como ele é. Era uma criança com graves dificuldades. Então, esse pai que fugiu desse convívio, ele não se libertou, ele registrou uma necessidade para um trabalho futuro, porque nenhum trabalho deixa de ser feito. Outras oportunidades são oferecidas. Então, aceitar com compreensão é muito importante. E tanto o freio como o látano, como estão no texto, são justamente veículos, instrumentos para que nós nos melhoremos. Paremos, reflitamos e demos às nossas existências novas diretrizes, diretrizes mais acertadas, né? Isso é muito importante, acertadas moralmente falando. A frase: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício
é indiferença moral? Essa frase está no Evangelho, no capítulo, né, no trecho que nós estamos estudando. E vejam como é importante. O Evangelho é do século XIX. Nós estamos no século XXI. E continuamos com essa geração com uma atividade intelectual acirrada. Agora, então, com os veículos mais fáceis de divulgação, com toda a tecnologia para divulgar a atividade intelectual, mas que atividade intelectual é? Como ela está sendo divulgada? E aí vem a segunda parte. Seu vício é a indiferença moral. Então, nós temos aí muitos recursos de acesso à informação, nós temos que ter cuidado com aquela informação que estamos recebendo, porque muitas das vezes elas não são enriquecedoras moralmente. Então, nós precisamos ter cuidado, e por isso eu coloquei como educadora, né, há 57 anos, eu botei lá, crianças e jovens e a internet. E nós, também adultos, mal orientados. Se você abre o celular, abre o computador, você está com um mundo de informações diante de você, disponível. Mas você tem que ter um critério de seleção. Vamos fazer um crivo, né? O que é realmente necessário eu acessar? O que realmente vai me enriquecer intelecto e moralmente? Intelecto moralizado. Então, é preciso que nós mesmos tenhamos esse freio para não aceitarmos tudo de qualquer forma. Há poucos dias, conversando com um grupo de adolescentes que estava assim meio agitado demais, inconformados, e nós levamos para a nossa sala, graças a Deus tem espaço para receber 5, 6 ao mesmo tempo, e começamos a conversar. O que está acontecendo? Porque a gente quer sair na hora do almoço, que eles ficam em tempo integral, quer sair na hora do almoço, aí vem a coordenação, aí vem o Roberto, que é da portaria, cuidado, para que que você vai sair? Por que que não fica aqui conversando? Batendo papo com o seu amigo, vai ver um vídeo interessante, porque eles não conseguem ainda entender que isso é um cuidado. Então, é aquilo que eles chamam, a gente chama de freio. Freio é um cuidado. Orientar é frear, é dar um cuidado para que haja um limite preventivo. E o jovem hoje precisa disso. Ele precisa de um limite preventivo para que ele possa realmente evitar necessidades de dores futuras. Às vezes, quando eu saio com meu marido, ontem mesmo nós estávamos almoçando e eu estava observando a mesa ao lado. É um defeito que eu tenho, sabe? Ficar observando o que está em volta. Era uma mãe com uma criança. Primeiro, a criança não estava nem sentada direito na cadeira. Estava com os pés dobrados, sentada em cima dos pés na cadeira, que já é uma posição errada até para sua estrutura, que era uma criança de uns 5 anos. E segundo, ele com o celular na mão, o tempo todo lá no joguinho, e a mãe dando comida na boca. Aí eu digo, meu Deus, se essa criança, um dia, daqui a pouco, for cobrada ter autonomia, ela não vai ter. Por quê? Primeiro, o celular, ela não está nem sentindo o sabor, nem vendo a cor do alimento que ela está ingerindo.
Então, parece uma bobagem. Ah, por que que meu filho não pode usar o celular enquanto come? Porque ele tem que desfrutar daquele momento. Cada momento que nos é oferecido deve ser desfrutado positivamente, para que depois, no futuro, não haja problemas. Essa criança não sabe o que está comendo, não conversa com a mãe e está imersa num desenho qualquer ou qualquer outra coisa. Então, eu digo que hoje em dia, né, calmante, falso calmante das crianças é o celular. Mas isso vai gerar um problema, como já estamos vivenciando. Crianças com dependência da, do celular. A dependência é tal, eu vi uma cena há poucos dias, uma criança, na hora do repouso, uma criança de 5 anos, quando eu descobri, ela foi à mochila, trouxe um celular desligado e ela deitou com o celular encostado no ouvido. E eu disse para a professora, mas o que é isso? A mãe disse que ele só dorme assim, com o celular no ouvido. Eu digo, meu Deus, e esse cérebro, como fica? Embotado no tipo de informações. E também esse excesso de permissividade do uso desses recursos estão trazendo danos emocionais. O número de problemas emocionais, problemas de falta de atenção, problemas de falta de vocabulário está muito grande. O que, que vai acontecer com essa geração? Vai sofrer o látego, o sofrimento de ter que resgatar com mais dificuldade esse momento que foi tão fácil para eles. Então, o látego tem, assim, muitas funções, desde a infância até a nossa maturidade, a nossa velhice, porque o caminho, quando não é bem trilhado, ele vai fazer com que nós soframos as consequências. Por isso, essa expressão, freio, parar. Vamos pensar, vamos reavaliar e vamos escolher um caminho melhor. E o látego é aquela pancada que nos faz passar. Né? Então é meio forte, mas é importante. E aí eu trago a palavra de Joana de Ângeles, que são as dificuldades que vão ser os nossos freios. Então, por exemplo, Joana diz: enquanto não te disponhas ao combate contra a autopiedade e a autoflagelação por morbidez, ninguém poderá fazer nada por ti. Aquele hábito, né, da pessoa que, porventura, tenha um problema de saúde, alguma coisa. Ai, eu não posso fazer isso porque eu tenho o pé torto. Eu não posso fazer isso porque eu tenho essa doença assim, assado. Então, isso é autoflagelação mórbida. É isso que está acontecendo. Porque a pessoa não está disposta a combater essa pena de si mesma. Ela tem que entender, se eu estou passando por isso, eu mereço. Não que eu vá ficar me vangloriando disso, mas eu vou entender e tentar vencer positivamente. Aceitação é muito importante quando a mazela chega perto da gente. E caminhar para que na próxima oportunidade tenhamos uma situação melhorada. Então, Joana também diz assim: é pernicioso mais sofrer, malbaratando a oportunidade de aproveitar a lição do sofrimento. Então, é aquela história: sofre. Eu me lembro muito de um desenho que tinha um bichinho
sei se o João vai lembrar, que vivia reclamando, era um desenho antigo, né? Ai, meu Deus, sempre chorando, né? É exatamente isso. É mal sofrer, é ficar reclamando, se fazendo de coitado. Eu tenho dor, não, eu não posso fazer isso porque eu tenho a moléstia tal. E, no entanto, se houver força íntima, vontade de superação, a gente vai ter a oportunidade de aproveitar melhor essa lição que está nos sendo dada. Esse freio foi necessário porque, de repente, nós nos desandamos, né? Descarrilhamos em outras experiências. E agora estamos tendo a oportunidade, como Joana de Ângeles nos diz, de voltarmos para o trilho, para uma boa conduta, para uma conduta esclarecida de que nada nos acontece, sem que sejamos imprevidentes, mas nada nos acontece dentro da lei divina que não nos seja necessário. É muito importante lembrarmos e agradecer essas oportunidades. Eu trouxe uma frase de um estudioso, Alex Carrel, e ele diz assim: não é a razão, mas o sentimento que conduz o homem ao cume do seu destino. Por quê? É preciso querer, é preciso sentir a necessidade para caminhar. E aí o espírito eleva-se mais pelo sofrimento, pela vontade, do que pela inteligência. Vejam só, né? O sofrimento como o veículo, porque muitas das vezes, infelizmente, pela falta ainda de entendimento da lei divina, de esclarecimento, as pessoas mergulham em vidas prazerosas. O tempo eu fiquei assim, foi até a Júlia que me mostrou, mãe, olha só, uma jovem num closet, que eu acho que o closet dela era maior que o meu apartamento aqui, mostrando as roupas, os sapatos, as joias, e numa felicidade, aí eu ainda disse para ela, filha, ela está sem sentir as responsabilidades. Ela está aproveitando um momento muito material e ela vai precisar de um determinado instante parar, ou vai ser parada, não nessa ou em outra encarnação, para despertar os verdadeiros valores da vida. Então, muitas das vezes, é esse sofrimento, justamente, que diz aqui, essa evolução vem pelo sofrimento e pela vontade. O espírito quer melhorar. Então, ele mesmo escolhe, muitas das vezes, situações encarnatórias em que o freio será algum tipo de sofrimento. Mas ele vai ter uma vontade educada. Ele não vai reclamar, ele não vai ficar imprecando contra a lei divina, porque somente dessa forma ele vai estar se elevando, se aprimorando. É como o cristal, né? Que está na rocha incrustado e precisa ser desbastado, burilado, até que apareça a joia realmente. O espírito iluminado é essa joia que foi burilada pelas circunstâncias da vida. Muitas das vezes, sofrimento e muito trabalho e muito entendimento, né? E aí voltamos a palavras muito importantes que trazem conceitos muito importantes. A questão da obediência, porque a obediência é o consentimento da razão. A gente aprende a obedecer, não é?
Pô, e é muito interessante, eu me lembro da minha infância e eu aprendi pelo olhar do meu pai e da minha mãe. Quando, a maneira como eles olhavam, eu sabia se eu estava fazendo bobagem e tinha que mudar. Não precisava falar muito. Então, a obediência ela vai sendo aprendida. E é uma coisa que você leva para o resto da vida. Você aprende a obedecer porque você percebe que é importante. Agora, a resignação já é outra coisa, porque entra no cunho da educação moral. Entra o sentimento. Eu estou resignada porque eu entendo o porquê de estar passando por essa situação. A resignação é uma atitude de extrema importância, porque cada vez que nós estamos diante de uma situação difícil, nós, se nos revoltamos, nós complicamos a situação e o que vem depois. Se nós nos resignamos, não é acomodação, resignação não é acomodação, mas é entendimento, é consentimento do coração. Bom, estou tendo que passar por isso, então vou passar bem, agradecendo as ajudas que chegam, né? Mas entendendo o porquê, porque tudo tem razão de ser. E aí a gente sempre deve se lembrar da lei de causa e efeito. O hoje é uma consequência do ontem, a nível de existências, até mesmo de eu posso ter semana passada feito uma coisa errada, falado uma coisa que não deveria ter falado. Eu posso estar hoje sentindo a consequência. A lei de causa e efeito existe para todos os nossos atos. Então, nós temos que obedecer, porque a gente aprende a obedecer à lei divina. Ainda há aqueles que, por exemplo, o filho tem que dizer assim: não, eu não vou fazer porque meu pai não gosta. Essa é a obediência. Eu sei que meu pai não gosta, então eu sei que Deus não gosta que eu haja assim, eu vou e faço. A resignação é a aceitação, é o sentimento que permite que a pessoa entenda, sinta e até agradeça a oportunidade. E sobre isso, é muito interessante, é uma historiazinha que eu vou contar sobre resignação, baseada num quadro que está no museu em Viena. A foto é baseada na história de dois grandes amigos, artistas, pintores, no século XV, Franz e Albrecht. Então, a história das mãos em oração. Eram dois jovens amigos que queriam ser artistas, mas estavam enfrentando muitas dificuldades financeiras. E por serem pobres, eles trabalhavam para se sustentar e, enquanto isso, queriam aprender a pintar quadros. Só que o trabalho tomava grande parte do tempo dele, né? E com isso, o resultado das pinturas era muito lento e não chegavam a conseguir um retorno financeiro para a sua manutenção. Foi quando um deles resolveu fazer um combinado com seu amigo, né? O Albrecht ele iria pintar e o outro, o Franz, iria trabalhar para sustentá-lo. No momento que o Albrecht estivesse bem, conseguindo vender seus quadros, aí
inverteriam. O Franz iria estudar e Albert iria sustentar os dois com o seu trabalho de pintura. Mas o que foi que aconteceu ao longo dos anos? O Franz foi ser lavador de pratos e aceitava também outros serviços usando as mãos. Quando chegou a hora em que Albrecht falou para ele: agora você vai estudar pintura. E ele foi, começou a perceber que as suas mãos haviam perdido essa delicadeza para o manuseio dos pincéis, para que os traços fossem mais delicados. E aí ele disse: não, não tenho condição de pintar. Você continua pintando e eu continuo trabalhando. Num determinado dia, Franz, voltando do trabalho, encontra o Albrecht Dürer, o autor desse quadro, orando, com as mãos postas em oração. E ele se emociona, porque o Dürer estava justamente orando em agradecimento pela oportunidade que Franz havia lhe dado para que ele pudesse se desenvolver na pintura. E por incrível que pareça, o Franz estava agradecendo, né? E Albrecht transforma isso num quadro, as mãos dos seus amigos. Essas mãos em oração são as mãos do Franz, que estava orando por Albrecht para que ele pudesse ter sucesso e agradecendo que ele pôde ser instrumento, veículo do sucesso do amigo. Então aí a gente vê a verdadeira amizade, o verdadeiro amor ao próximo, né? E a aceitação. Houve uma aceitação da nova situação e a resignação também. Então, por isso que hoje esse quadro é tão visitado nesse museu lá em Viena, porque ele emociona. Ele consegue passar essa emoção da gentileza, da gratidão, do carinho, do amor, né? São as mãos em oração. Então, é justamente essa resignação que é uma obediência à lei divina. É essa que nós temos que desenvolver. Não mais reclamarmos, mas aceitarmos com agradecimento e com resignação. Lembremos da história de Franz e Albrecht e tragamos para nossas vidas, porque sempre temos ao nosso lado alguém que está nos dando oportunidade. Trazendo para uma vidinha particular. Lembro quando eu ganhei a minha primeira bolsa de estudos para estudar na França, Mira, já éramos casados há 2 anos, e ele ficou sozinho e me deixou ir. E mamãe dizia a ele: muito obrigado por você deixar minha filha ter essa oportunidade. E outras tantas vezes. Então, isso é carinho, isso é realmente amar o outro, né? Porque a gente sente que está sendo apoiado. E é o que significa esse quadro, que hoje em dia a gente precisa tanto, né? Dessa resignação, desse entendimento de que nada nos acontece à toa, por acaso. E as situações em que nos vemos são freios, são lições, são aprendizados que devemos aproveitar e agradecer com as mãos em oração, como aconteceu com Franz e Albrecht. E por isso,
a doutrina veio para iluminar os nossos caminhos e abrir os olhos aos cegos. Por quê? A doutrina esclarece, a doutrina fortalece. Ela é essa amiga incomparável. Essa frase aí é muito importante e está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, agradeçamos essa oportunidade, mais tantas outras que temos, de aprender com a doutrina espírita e, sobretudo, que consigamos vivenciar. Porque às vezes a gente dá umas escapadas, aí leva um puxão de orelha, é o freio, e aí a gente volta para o rumo certo. Mas o importante é sempre tentar acertar o rumo. Né? Tirarmos os tapolhos e olharmos para a vida com gratidão, assim como Franz e Albrecht conseguiram olhar. Que Jesus possa nos abençoar. A Sônia foi a nossa educadora dessa noite, pelos seus exemplos em educação, pelas suas reflexões, por tudo que ela nos trouxe de reflexão sua em torno deste tema. Muito obrigada, Sônia, e também obrigada por você sempre aceitar os convites que o Lar de Teresa lhe faz para que você possa trazer os temas que são propostos aqui para nós. E que a gente possa ouvir você muitas vezes também. Obrigada de novo. Você falou tanto em agradecimento no final e agora somos nós que agradecemos. E sempre convidamos aos nossos amigos que estão sintonizando hoje ou em outros dias, nós convidamos a que nos acompanhe em outras segundas-feiras, em nossos estudos, e sabendo sempre que o estudo e o sentimento que acompanha o nosso estudo possa nos trazer mais tranquilidade em nossas existências. Então, vamos terminando, e como sempre fazemos com a nossa oração, e vamos nos inspirando nessa imagem que Sônia nos trouxe das mãos postas, de alguém que agradece o amigo, e vamos pensando que nós também agradecemos ao amigo celeste por tudo quanto recebemos e por tudo quanto aprendemos e nem sempre valorizamos. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que a providência divina está conosco a todo passo e que ela nos permite aprender e aprender sempre. Que os nossos estudos nos conduzam ao aprimoramento dos nossos sentimentos, da nossa resignação diante das adversidades. E é que assim, com as bênçãos de Deus, nós encerramos o nosso estudo dando graças a Deus. Que assim seja. Mais uma vez, que o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.